Olá, boa noite. Horizonte Debate ao vivo e o caos. No programa de hoje, vamos discutir sobre os reflexos da greve dos caminhoneiros que nesta quarta-feira entra no seu 10º dia. Por que o Brasil é tão dependente das estradas e das rodovias? O país tem a maior concentração rodoviária de transporte de cargas e passageiros entre as principais economias mundiais. Segundo dados do Banco Mundial, 58% do transporte no Brasil é feito por rodovias. Para solucionar a crise, o presidente Michel Temer anunciou a redução de 46 centavos no litro do diesel por 60 dias, o que significa zerar as alíquotas de contribuição da CID, de intervenção no domínio econômico e do PIS/COFINS. Quem vai pagar essa conta? Participam conosco do debate Marco Aurélio Loureiro, economista e gerente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. José Aparecido Ribeiro, jornalista, autor do blog SOS Mobilidade Urbana, do Portal Uai, o qual eu sou leitor, diretor da Associação Comercial e da Comissão Técnica de Transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros. Você pode enviar e opinar sobre o tema do nosso programa e perguntas para os nossos convidados pelo e-mail do programa horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo WhatsApp, um meio mais fácil, 996428473. Mas atenção, ao enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, envie também seu nome, o bairro de onde você está falando e em seguida a sua pergunta e a sua opinião. Você escreve aí, eu recebo aqui agora e pergunto para os nossos convidados. Sobre a ausência de um representante dos caminhoneiros, eu vou, ao longo do processo, dizer que a nossa produção entrou em contato com o Sindicato dos Transportadores Autônomos e fizemos todo esse processo. E mostrar algumas apurações que fizemos junto a essas lideranças. Marcos, alegria tê-los aqui. Eu acho que a TV Horizonte ela traz a credibilidade da Arquidiocese de Belo Horizonte, junto com Dom Valmor e os programas religiosos, junto com a Rádio América, que tive o prazer de conhecer Zé Aparecido lá, falando sobre trânsito, sobre mobilidade. Eu acho que a gente vive, nesses últimos 10 dias, uma efervescência, uma quantidade enorme de notícias. O que eu penso que o telespectador da TV Horizonte hoje quer é a opinião de vocês sobre essa história toda que está acontecendo. Vou começar contigo, Marcos. Zé Aparecido é nosso sócio. O que você pensa do que aconteceu nos últimos 10 dias, Marco? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado. Jário, boa noite a todos os ouvintes da TV Horizonte. A minha opinião é o seguinte, é que por mais que o governo tenha todo um serviço de inteligência, por mais que o governo ele tenha acesso a informações privilegiadas, ele não estava preparado para ter esse enfrentamento. Acho até que ele estava mal informado, né? Porque num processo como esse, né, na dimensão ele que se apresentou, o governo federal tinha que, na primeira hora, chamar os atores desse processo, que a gente sabe que é complexo, porque são vários os atores, Sim. Você não tem uma unicidade na negociação, mas trazê-los, conversar, negociar, propor uma comissão de trabalho, fixar um prazo para dar esse retorno e não apostar na desmobilização de todo esse processo, que eu acho que foi a estratégia equivocada que o governo teve. Porque, num primeiro momento, ele enfrentou, inclusive, um setor que é forte, que é o setor do patronal, né, que organizou a parada. Num primeiro momento, essa parada foi puxada pelo setor patronal, que tem um poder de fogo muito grande, né, que são as grandes transportadoras, né? E nesse embalo vieram outros setores, dos caminhoneiros, dos autônomos, enfim. Então, eu acho que o problema ele se deu há 10 dias atrás, há 15 dias atrás, que foi essa falta de percepção e essa dificuldade em negociar, em reconhecer o movimento. Quando eu vejo 4 atores comuns nos últimos 10 dias, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Carlos Maron e o próprio Michel Temer, eu fico me perguntando, Marco, assim, qual a competência que esses 4 teriam em meio a um cenário de crise igual esse. Esses 4 atores se mostraram muito ineficientes. Zé, o que você pensa disso tudo? Bom, primeiro, boa noite aos nossos telespectadores, ao Marcos, a você, Jair. Obrigado pelo convite. Nós estamos diante de uma coisa nova, né? Nós nunca tivemos uma mobilização dessa envergadura e mostra que existem algumas categorias que são capazes
né? Ninguém imaginava que fosse chegar a esse nível. Nós chegássemos no 10º dia de greve, né? Afetando a economia. Eu acho que o Marcos pode falar melhor disso como economista, mas nós não imaginávamos a dimensão disso, né? Eu não sei, você que acompanha o nosso blog, eu escrevi lá atrás, há 10 dias atrás, dava sinais, o movimento dava sinais de que seria, né, que se o governo não agisse rapidamente, as consequências estão aí provando, né? A verdade, como o Marcos falou, a inabilidade, e você também falou, a inabilidade desses 4 atores foi algo que marcou profundamente. Por quê? Porque não acreditavam que o movimento ia tomar essa dimensão. Mas o que me preocupa é que nós perdemos uma grande oportunidade de algo maior, né? Na hora que todo mundo correu para os postos de combustíveis, né? No primeiro sinal de desabastecimento, nós trememos, né? E era a oportunidade de nós cruzarmos os braços e dizer o seguinte: olha, ou muda as regras, ou a gasolina vai ficar lá no posto. É evidente que tem exceções, que tem pessoas que realmente precisam se deslocar, mas muitas, né, correram aos postos sem essa necessidade, né? E aí existe uma lei que é infalível, né? É a lei da oferta e da demanda, né? A economia é viva. Não adianta a gente tentar contrariar as regras da economia, que senão acontecem as tragédias que aconteceram na nossa história recente do ponto de vista da economia. Portanto, a população poderia ter se beneficiado mais, um sacrifício temporário em benefício de algo maior, né? E o que é esse algo maior? Eu acho que a política de impostos que recaem sobre os combustíveis, ela é uma política injusta. Se você observar a gasolina, que custa R$ 1,79, ela chega para nós a quase 5, né? Ou seja, é um absurdo. Nós temos praticamente 48% de impostos aí. E um imposto que também é injusto, né, Zé? Assim, porque o sujeito que tem muito poder aquisitivo, ele paga o mesmo imposto do sujeito que não. E mais do que isso, para mim existe algo por trás disso tudo. A Petrobras teve um prejuízo bilionário que afetou os investidores, inclusive investidores internacionais, e as contas, nós não sabemos o que acontece nas planilhas, né? E nem na cabeça do Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, eu acho que estão tirando essa diferença nas nossas costas, né? Nas costas do nosso telespectador, das pessoas mais simples, aquilo que você falou. E isso, nós perdemos a oportunidade de colocar isso na mesa para ser discutido. Discutiu-se o óleo diesel, mas e a gasolina? A gasolina está passando de quase R$ 5,00, né? É admissível isso? Eu vou daqui a pouquinho buscar e espero o telespectador da TV Horizonte cumprir com um desafio, que é de levar para você a articulação de 2 pensadores sobre o tema. Marco, com relação à economia, a questão da Petrobras, o que você pensa sobre essa história do Pedro Parente ter aumentado a gasolina durante um tempo e Temer ter dado carta branca para que ele fizesse esses reajustes, foi ficando cada vez mais impopular, cada vez mais intolerante? Como que esse processo todo, na questão econômica, funciona? Cobrar a gasolina desse jeito vai, de fato, compor o rombo que vem lá de trás? Olha, eu acho que o posicionamento novo da Petrobras, para além da questão que se coloca dos prejuízos acumulados, que do ponto de vista da planilha operacional, a gente não tem muita dimensão, a clareza do que isso impacta, porque nós estamos falando de uma das maiores empresas do mundo, seguramente a maior empresa nacional. Eu acho que a grande mudança perversa que teve foi de internacionalizar o preço da gasolina aqui no Brasil. Nós nós temos uma capacidade hoje de produção, de extração e de refino do petróleo que nos deixa numa posição privilegiada. Nós somos praticamente autônomos, autossuficientes, melhor dizendo, nesse processo. Agora, Marco, uma apuração minha da nossa produção, alguns petroleiros
que não se identificam, proteção, claro, deles mesmos, dizem que o nosso parque de refino e de exploração ele tem sido subutilizado pelo governo Temer e pela administração parente para justamente agradar os investidores externos. Ou seja, compro lá de fora mais caro, subutilizo aqui, subproduzo aqui para poder fazer caixa, né? É onde eu iria chegar aqui. Esse é o grande problema, né? Se você hoje está subutilizando as nossas refinarias e exportando o óleo bruto para os Estados Unidos e importando o óleo refinado. O processo que poderia estar sendo feito aqui no Brasil está sendo feito nessa transação internacional e você dolarizou o preço do combustível aqui no Brasil. Eu vou voltar, Marco, no segundo bloco exatamente com isso. Acho que a gente está compondo tanto para o telespectador que agora está na fila do posto, assistindo pelo site da TV Horizonte, quanto para você em casa, vendo esse caos todo acontecendo, o que é que refletimos sobre o fato. Nós vamos para um breve intervalo. Insista na questão do WhatsApp, que eu quero passar as suas perguntas para os nossos convidados. Até daqui a pouco.